Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui então para fazer uma aula sobre teoria da prática, o quarto grupo de cátions, também conhecido como grupo do carbonato de amônio. Vamos lá. Este grupo de cátions, eles são muito poucos, né? É composto por apenas 3 cátions. E esses 3 cátions são do segundo grupo da tabela periódica. Essa configuração, como a gente bem lembra, né, eles terminam em 2 elétrons na última camada, né, S2. Né? Qual é a característica usual desses íons? Eles tendem a perder, né? Para formar os íons, eles perdem 2 elétrons e formam esse cátion mais 2. Quando ele forma esse cátion, tem uma configuração muito estável, pois é idêntica à configuração eletrônica de um gás nobre. Então, aqui estão os íons, né, e as configurações eletrônicas iguais aos gás nobre, argônio, criptônio e xenon. Características desses cátions. Os sais deles são sempre brancos e as suas soluções são incolores, exceto quando o ânion que está reagindo em questão é colorido. São muito difíceis de serem reduzidos a metais livres e são menores do que os íons, logicamente, dos metais alcalinos, porque eles perdem 2 elétrons, então eles têm uma retração da nuvem eletrônica, e como eles têm a carga 2 vezes maior, realmente eles ficam com um tamanho bastante diferente. Essas características principais são as que vão aparecer na nossa análise sistemática de cátions. O que é mais importante de ressaltar? São os 3 íons da tabela periódica do grupo 2. Então, o que a gente tem que pensar? Por serem do mesmo grupo, são muito parecidos. Então, isso envolve uma certa dificuldade em, depois de precipitar o grupo, separá-los. Né? Não é muito fácil, porque todos eles têm características muito semelhantes. O magnésio, que também é do segundo grupo da tabela, ele não está nessa categoria por causa do KPS dele ser um pouco mais alto do carbonato de magnésio comparado com o cálcio, estronço e bário. Então, por causa disso, nas condições convencionais de precipitação dos cátions, o magnésio não consegue precipitar junto com o cálcio, estronço e bário. Então, o magnésio passa para o quinto grupo, enquanto que o cálcio, estronço e bário permanecem no quarto grupo. Vamos observar algumas características desses cátions. Eles vão formar carbonatos insolúveis. Então, a gente vai colocar carbonato de amônio, né, na presença de um tampão amoniacal, composto de cloreto de amônio e hidróxido de amônio. Muito bem. A precipitação tem que ser conduzida em meio alcalino. Por quê? Carbonato em meio alcalino é estável. Em meio ácido já é instável. O que os carbonatos, que tipo de reação os carbonatos têm? Eles vão formar gás carbônico em meio ácido. E isso é uma consideração muito importante, porque na nossa análise dos nossos cátions, nós vamos, por vezes, acidificar o meio para justamente dissolver os carbonatos e colocar os cátions de volta para a forma iônica. Vamos analisar os 3 sais importantes que nós produzimos de cálcio, estronço e bário nessa análise sistemática. Vamos analisar primeiro os carbonatos. O carbonato de cálcio tem um KPS de 4,7 vezes 10 na menos 9. O carbonato de estrôncio, 7 vezes 10 na menos 10. E o carbonato de bário, 1,6 vezes 10 na menos 9. Analisando, podemos perceber que esses 3 valores são muito próximos. Então, é fácil da gente imaginar que com a adição do carbonato de amônio, os 3 vão precipitar quase que simultaneamente. Muito bem?
Agora a gente tem que pensar o seguinte, como eles são difíceis de separar porque têm solubilidades muito semelhantes, a nossa única alternativa depois que a gente precipita os 3 cátions é dissolver os carbonatos e fazê-los voltar à forma iônica. De que maneira? Adicionando ácido acético. A gente já vai ver as reações aqui para frente. Vamos ver agora. Então, nós temos os 3 cátions, cálcio, estrôncio e bário. Nós colocamos carbonato de amônio na presença de hidróxido de amônio e formamos, né, um tampão. E desta maneira, vamos fazer a precipitação do carbonato de cálcio, do carbonato de estrôncio e do carbonato de bário. A reação de precipitação é muito simples, né? Bário mais carbonato, em meio amoniacal, carbonato de bário. Cálcio mais carbonato de amônio, carbonato de cálcio. Estrôncio mais carbonato de amônio, carbonato de estrôncio. Uma das perguntas mais relevantes que é feita é por que a gente tem que colocar meio alcalino para a precipitação dos cátions do segundo grupo? A resposta é muito simples. A resposta é porque os carbonatos só são estáveis em meio alcalino. Em meio ácido, eles se decompõem formando gás carbônico. Então, é por isso que nós temos que manter o carbonato de amônio em meio amoniacal. Ok? Adiante. Uma vez que a gente tem os 3 carbonatos formados, a gente vai dissolver, então, os carbonatos através da adição de ácido acético, né? E vai formar gás carbônico. Então, essa é a maneira em que a gente vai separar o precipitado, né? Vai dissolver o precipitado através da adição de ácido acético. Então, os 3 carbonatos de bário, de cálcio e de estrôncio, com a adição de ácido acético, vão formar o acetato de bário, acetato de cálcio e acetato de estrôncio e vão formar gás carbônico. Muito bem. Uma vez que a gente tem novamente os 3 cátions, a gente vai ter que isolar um deles. Como é que a gente isola o bário do estrôncio e do cálcio? Através da adição de cromato. Vamos voltar um pouquinho para ver por que a gente vai adicionar o cromato. O cromato de cálcio, a ordem do KPS dele é 10 na menos 4. O cromato de estrôncio, 10 na menos 6. Já o de bário é 10 na menos 10. Então, quando a gente olha esses 3 valores, fica bastante pronunciada a diferença do bário, que é 10 na menos 10, para o estrôncio e o cálcio. Então, quando eu adicionar cromato, qual é o cromato que vai precipitar? De cálcio, de estrôncio ou de bário? Vai ser o de bário, que ele é o mais insolúvel. Então, quando eu adicionar cromato, o que vai precipitar é o bário. Vamos voltar. Muito bem. Então, eu vou adicionar o cromato. E daí, nem o cálcio nem o estrôncio vão precipitar, mas o bário vai precipitar na forma de cromato. Se eu quiser confirmar, eu faço um teste de chama e o bário tem a cor amarela esverdeada na chama, né? A reação que separa o bário do cálcio e do estrôncio está aqui. É o acetato de bário com cromato, vai formar o cromato de bário, né? E vai gerar ainda o ácido acético ainda, e o acetato de potássio. Muito bem? Agora a gente tem que focar como é que a gente separa o cálcio do estrôncio. Se a gente voltar aqui, a gente vai olhar agora, que aqui o primeiro é como precipita o grupo, né? O carbonato. O cromato fez a gente separar o bário do estrôncio e do cálcio. E agora a gente vai olhar o sulfato. O sulfato de cálcio é 10 na menos 5, a ordem de grandeza, e o de estrôncio é 10 na menos 7. Então, por essa diferença de 2 ordens de grandeza, nós vamos
então, adicionar o sulfato para precipitar o estrôncio, que é 2 ordens de grandeza mais insolúvel. Vamos lá. Então, a gente adiciona o sulfato em meio amoniacal e tem que colocar o hidróxido de amônio, tem que alcalinizar bem, né? Porque a gente colocou ácido acético na etapa anterior, então a gente tem que garantir que o meio esteja alcalino. E daí nós precipitamos um precipitado branco, que é o sulfato de estrôncio. Através de um teste de chama, a gente consegue identificar uma cor vermelho carmim, que é um vermelho mais rosado, e daí a gente identifica o estrôncio. A reação do estrôncio está aqui, ó. O estrôncio com o sulfato de amônio forma o sulfato de estrôncio como precipitado. Já o cálcio, como ele é 2 ordens de grandeza menor, o KPS do sulfato em relação ao estrôncio, o cálcio permanece em solução. E como que a gente identifica o cálcio? Através da reação do oxalato. É um reagente específico que vai precipitar como oxalato de cálcio. E esse oxalato de cálcio, se eu quiser fazer o teste, o cálcio no teste de chama tem uma cor vermelho tijolo, é um vermelho meio laranja. E dessa forma a gente identifica os 3 cátions desse grupo. A reação do cálcio está aqui, né? O acetato de cálcio mais o oxalato vai formar o oxalato de cálcio mais o acetato de amônio. Muito bem, gente? É isso. Agora que a gente prestou bem atenção à aula, vou fazer 3 perguntinhas via formulário e vocês vão responder para valer como aula de teoria da prática. Um abraço para todos vocês, continuem os estudos, que já já a gente vai conseguir fechar as notas. Um grande abraço!